Olá, sou o Guilherme e essa é a lição Conceitos da Gestão de Riscos. O objetivo dessa lição é apresentar os primeiros conceitos da gestão de riscos, sendo eles o que é risco, ameaça e oportunidade, objetivos da gestão de riscos, fatores de riscos, apetite, tolerância e limite de risco, e também risco geral do projeto. O que são riscos? Riscos de projeto são eventos ou condições incertas que, se ocorrerem, vão ter efeitos positivos ou negativos nos objetivos do projeto. Ou seja, podem afetar escopo, cronograma, custo, qualidade, o trabalho do projeto. Um risco, por ser um evento incerto, é algo que pode ou não ocorrer. Se esse risco puder gerar impactos negativos no projeto, a gente diz que é uma ameaça. Se o risco puder gerar impactos positivos no projeto, aí a gente diz que ele é uma oportunidade. Esse é um conceito mais moderno de risco, onde o risco não é visto sempre como algo negativo, mas também como algo benéfico. Os objetivos da gestão de risco são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto. Quer dizer, uma vez que a gente entenda que os riscos são probabilidades tanto de eventos negativos quanto positivos, a gente passa a gerir não só para evitar os eventos negativos, mas também para aumentar a chance e os efeitos de eventos positivos acontecerem. Uma outra maneira de pensar os objetivos da gestão de riscos é a redução das incertezas no projeto e, com isso, uma melhora na qualidade das decisões. Por isso, a ilustração do Pac-Man comendo as incertezas do projeto. Um projeto com menos incertezas é mais fácil de gerenciar. A incerteza é uma falta de conhecimento sobre um evento que reduz a confiança nas nossas conclusões com base nos dados disponíveis. Por exemplo, toda estimativa, por definição, envolve incerteza, e ela só deixa de existir depois que o projeto acaba. Ao diminuir a incerteza de uma estimativa, a gente melhora a qualidade de uma decisão do projeto. A investigação das incertezas ajuda a identificar riscos. Ou seja, tudo que não se sabe ao certo deve ser investigado e deve-se encontrar os riscos associados a isso. Essa investigação pode ajudar na diminuição das incertezas ou na definição de uma contingência para lidar com a mesma. Só que toda redução da incerteza envolve uma troca, não é grátis. Os fatores de risco são os elementos que possibilitam analisar e priorizar os riscos do projeto. Ao analisar os riscos, é necessário determinar a probabilidade de que ele ocorra, o intervalo dos resultados possíveis, ou seja, o seu impacto ou valor em jogo. Normalmente, probabilidade e impacto são os fatores mais comuns de se utilizar. Dependendo do projeto, bastam esses dois. Mas outros fatores também podem ajudar nessa análise. São eles: o momento esperado, ou seja, quando no ciclo de vida do projeto. O risco pode ser importante, mas levando em conta que a possibilidade dele acontecer existe só em uma fase avançada do projeto, o seu tratamento naquele momento pode não ser mais tão prioritário. E o outro fator é a frequência prevista de determinados eventos de risco. Um risco ele pode não ser muito impactante ou ter uma alta probabilidade, mas pode ser um risco frequente, por exemplo, semanal. Nesse caso, a sua prioridade de tratamento também aumenta. Vamos falar agora de conceitos que representam a atitude de uma organização para com os riscos e que vão impactar os tipos de respostas que serão dadas aos riscos. O primeiro deles é o apetite para riscos, que representa o grau de incerteza que uma organização está disposta a aceitar na expectativa de uma recompensa. Ele representa o perfil da organização para com os riscos. Existem empresas com apetite baixo, com perfil mais conservador, e aquelas com um apetite mais alto, que geralmente são as que possuem um comportamento mais inovador. Por exemplo, o Google tem uma política que incentiva a sua equipe a tentar e falhar. Para eles, só fracassa quem tenta efetivamente inovar.
Se um colaborador tem uma taxa de falha baixa, para eles isso não é bom. Quer dizer, significa que essa pessoa não está tentando inovar de fato. Portanto, a gente pode dizer que o Google tem um apetite alto de riscos. E a recompensa também tem que ser alta. O empreendimento bem-sucedido, ele pode pagar em muitas vezes o custo de todos os demais que falharam. Para uma organização com um apetite para riscos altos, mesmo um risco avaliado como alto pode ser atraente se o ganho potencial é recompensador. O apetite é um conceito subjetivo que equilibra valores qualitativos e quantitativos e é único para cada organização. Ele pode ser influenciado por aspectos como normas, leis, políticas, contratos, valores, estratégia, objetivos da organização, assuntos de interesse das partes interessadas, por exemplo, lucro, participação de mercado, o estilo da gestão, se é autocrático, consultivo, democrático, enfim, uma série de fatores. As tolerâncias são as áreas de risco que são aceitáveis ou inaceitáveis. Representam a aplicação do apetite para objetivos e metas específicos. Enquanto o apetite é algo estratégico e amplo, a tolerância tem um enfoque mais tático e operacional. Por exemplo, uma companhia aérea pode não tolerar um risco que afete a sua reputação quanto à segurança de voo. Só que, para a mesma companhia, pode existir uma certa tolerância quanto ao atraso nos horários de saída e chegada dos voos. O limite de riscos é uma medida que define a tolerância a um risco. Usando, por exemplo, esse caso ainda da companhia aérea, em um determinado projeto que afeta a sua operação, ela pode tolerar como limite de risco um possível atraso de no máximo 10 minutos para os seus voos. Um risco que possa impactar em um atraso superior a 10 minutos já não é tolerável. E, finalmente, vamos falar do risco geral do projeto, que representa o efeito da incerteza como um todo para o projeto. Considera todos os riscos individuais e riscos desconhecidos. O que são riscos individuais? São os riscos conhecidos e mapeados, aqueles que foram identificados individualmente, um a um. São sobre esses riscos que atuam todos os processos da gestão de riscos. Quando não é possível gerenciar um risco individual de forma proativa, ou seja, a atitude quanto ao risco consiste simplesmente em aceitá-lo, a gente tem que considerar no planejamento uma reserva de contingência para esse risco. Já os riscos desconhecidos são as incertezas não mapeadas, não identificadas. Mesmo após uma identificação de riscos muito bem feita, sempre haverão riscos desconhecidos, seja porque eles são improváveis ou são de difícil identificação. Por exemplo, o desmoronamento da sala da equipe do projeto poderia ser um risco muito improvável, por isso não foi identificado. Uma crise internacional que faça o preço do barril do petróleo aumentar 5 vezes pode ser um evento que não foi considerado no planejamento. E logo, um outro exemplo de risco desconhecido. Uma forma de se prevenir quanto aos riscos desconhecidos é considerar no planejamento do projeto uma reserva gerencial para esses possíveis eventos. Como que a gente faz isso? Isso a gente vai tratar em outra lição. Vamos agora dar uma recapitulada no que a gente viu. Risco é um evento incerto, que pode ser uma ameaça, se gerar um impacto negativo, ou uma oportunidade, se gerar um impacto positivo no projeto. A gestão de riscos, ela tem o objetivo de aumentar a probabilidade de impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade de impacto dos eventos negativos. Os fatores de risco são os elementos que possibilitam analisar os riscos do projeto. São eles probabilidade, impacto, frequência e o momento em que o risco surge no ciclo de vida do projeto. A atitude de uma organização para com os riscos, ela é caracterizada por seu apetite, tolerância e limite de risco. E já o risco geral do projeto é composto de riscos conhecidos e desconhecidos. Agora eu quero te convidar a fazer os exercícios dos assuntos que a gente apresentou aqui e que também interaja com a nossa equipe de tutores no fórum de discussão desse tópico, seja para tirar dúvidas
ou obter mais informações sobre o tema. Muito obrigado e bom estudo!